Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, a Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo do estúdio da TV aberta através da nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossos telefones 38766146, 50525555. Participando desta edição de Gente que Fala, psicopedagoga, professora Lígia Fleury. Prazer tê-la aqui, Lígia. Obrigada. Também conosco a ginecologista Karen Abrão. Prazer tê-la aqui, Karen. Muito prazer. Karen, você é diretora acadêmica de saúde da Laureate? Rede Laureate, isso. É isso? Isso, Rede Laureate. O que é a Rede Laureate? É uma rede de universidades ao redor do mundo. Hoje ela está presente só na área da saúde em 37 instituições, 17 países. A gente representa aí quase 250.000 de estudantes em saúde pelo mundo, né? Aqui em São Paulo, a gente tem a Universidade Anhembi Morumbi e a FMU, que recentemente também passou a fazer parte do grupo. Também conosco o empresário Maurício Patrocínio. Prazer tê-lo aqui, Maurício. Muito bom estar de novo aqui contigo, Zé Cupé. Como é que é ser empresário e autor? Pois é, e ainda tentar ser feliz, né? É um desafio, mas eu fui executivo durante muito tempo e hoje por mais que seja desafiador ser empresário, é diferente, porque você tem um poder, ou seja, uma habilidade de fazer maior do que ser subordinado a alguém. Você assume um pouco mais o controle. Tem um ônus, mas tem o bônus. Também conosco o jornalista Fernando Jorge. Muito bom tê-lo aqui, Fernando. É uma honra participar aqui do programa, junto de pessoas que não precisam de transplante. Vou esclarecer. Transplante de cérebro. Sim. Porque a burrice que impera por aí é impressionante. E só haverá cura para a burrice no dia que houver transplante de cérebro. Você acha possível? A ciência progride tanto, evolui tanto. Você é escritor. Quantos títulos, Fernando Jorge? Eu sou um maníaco há mais de 40 anos. Sou autor de livros assassinos. Como assassino? Sobre o Paulo Francis, ao que tudo indica, contribuiu para o matar. Que eu provei documentadamente que ele era racista, odiava negros, mulatos, nordestinos, plagiário, ladrão literário. Estou esperando até hoje que alguém prove que eu errei. Porque estamos no país da mentira, da hipocrisia. Mas ele morreu, vai se defender de jeito. O Judas morreu e deixou de ser Judas. Hitler morreu e deixou de ser Hitler. Eu tenho 2 livros do Fernando Jorge, O Grande Líder e Dudamel, é isso? Não. Isso aqui eu fui convidente do Carlos O Elefante Geraldão. Está sendo comemorado os 30 anos do seu falecimento. Eu agora vou a Itabira, fui convidado pela Associação Cultural Carlos Drummond de Andrade para pronunciar uma palestra lá sobre ele. Você perguntou se eu preciso de óculos, agora sim. É Drummond e o Elefante Geraldão. São 2 exemplares que eu vou... que é a história de um político corrupto. Eu me inspirei nos fatos que presenciei na Assembleia Legislativa de São Paulo, na época em que exerci o cargo de diretor da Divisão Técnica de Biblioteca. São 2 exemplares que nós vamos dar de presente àqueles que nos acompanham. Lígia, os índices, o ranking mundial coloca o Brasil realmente entre os piores. A educação aqui é maravilhosa.
Eu acho que a gente não está falando no mesmo lugar. Você perdeu a fala, né? A questão da educação... Está aberto a todos, por favor, não se... o Brasil está passando por uma grande crise econômica, política, e, sem dúvida alguma, a educação é uma das grandes responsáveis também por isso. Um país onde você valoriza a educação, onde os professores são bem formados, onde a educação é acessível a todos, com certeza você teria uma formação, princípios, caráter, uma questão de formar as pessoas para a cidadania. E o Brasil peca muito por isso. Você citou o PISA, mais de 40 países, de 70 países, são avaliados com alunos de 15 anos. É uma avaliação que fazem com alunos de 15 anos ao final da escola básica, para ver basicamente a questão de raciocínio, então como eles pensam. E é a área da leitura, a área da saúde... nós estamos muito aquém. Então, nós temos hoje uma população analfabeta, temos um analfabeto funcional, que é aquele que ele pode até interpretar uma frase, ler uma frase, mas ele não interpreta, né? Ele não entende. Então, ele não é leitor do mundo. Então, nós temos uma grande defasagem hoje no ensino da leitura, na aprendizagem da leitura, no desenvolvimento do raciocínio. Falávamos aqui antes do programa hoje como um profissional vai redigir um texto e ele escreve mal. Sim, ele não foi formado para isso, mas mais do que isso, é o saber pensar sobre. Eu tenho dito muito que me preocupa essa falta do olhar para a educação. Recentemente nós tivemos no Rio de Janeiro os professores da escola pública recebendo uma orientação sobre segurança na escola. O professor ele não tem que ser formado para segurança, ele tem que ser formado para educar, ele tem que ser formado para dialogar, ele tem que ser formado para ensinar, para aprender com o próprio aluno. Semana passada eu tive numa palestra muito interessante sobre negócios e eu saí de lá assim, com a certeza de que no Brasil, no mundo, o que está obsoleto é a escola. Então, assim, você cria, você empreende, mas a educação, há um medo da tecnologia que está aí para ser usada a favor, há um medo do celular na sala de aula, ao invés de voltar isso a favor. Então, o Brasil não sabe fazer isso. Tem muita gente que vai dizer, não tem dinheiro para isso. Tem, o dinheiro só está no lugar errado, o dinheiro está na mala, não é para estar lá. O dinheiro é para ser investido na formação do cidadão. Então, a educação é uma questão política, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Só um e detalhe. Há que se ter interesse em formar cidadãos pensantes que usem esse raciocínio, porque o Brasil realmente deixa muito a desejar. Eu queria fazer uma pergunta para a Karen, porque esse quadro que a Lígia descreve é um quadro de formação. Você já está no ensino superior, se eu posso colocar assim, o ensino avançado, né? Onde as pessoas deveriam estar formadas para não apresentar este quadro que a Lígia está descrevendo. Você convive com a outra etapa, como é? A gente convive pegando o produto final dessa educação do ensino médio, né? Então, muitas vezes o desafio que já é grande de formar esses profissionais adequadamente, ele se torna ainda maior, porque a gente muitas vezes tem que fechar um pouco, preencher aqueles gaps do ensino fundamental e do ensino médio. Então, é ainda maior. Além dos desafios que a gente já tem, que são inatos ao ensino superior, as mudanças no sistema de saúde, as mudanças na educação profissional. O que se espera de um profissional de saúde hoje é muito diferente do que se esperava desse mesmo profissional de saúde há 10, 15, 20 anos atrás. Só que a formação muitas vezes não mudou. Muitas vezes a lógica de formação continua a mesma. Ou piorou. Ou piorou em algumas situações. Então, acho que o trabalho que precisa ser feito é exatamente esse. Não só, primeiro, trabalhar preenchendo esses gaps, mas também promover essas mudanças que a gente precisa promover dentro da educação para que esse profissional saia de uma maneira diferente. Então, não é só mais conhecimento, não é apenas saber, porque a gente tem aí um mundo onde a informação está amplamente disponível. Mas e o conhecimento? Isso. Não é só a informação. Aquilo que ele realmente sabe, o que ele domina e o que ele sabe fazer. Não só aquilo que ele conhece, mas o que a gente entrega para a sociedade em termos de profissional
profissional que pode realmente atender aquelas demandas finais. Aí é exatamente isso. O mercado de trabalho espera algo que a escola não entrega. E é a questão das competências, mas aí o que é competência? Qual é a competência para o mercado de trabalho? Então, quando a gente fala de informação e de aprendizagem, nós estamos falando de duas coisas diferentes. Informação todo mundo tem, só que ela só vira aprendizagem quando você coloca o conhecimento, o raciocínio, e você consegue dialogar com a questão central do que está ali posto para você. Então, é exatamente isso. A escola não entrega o que o mercado de trabalho precisa, né? O mercado fica debilitado em função disso, e existe toda essa questão de ter uma cultura hoje de que o mundo está totalmente conectado. Ele está conectado, mas não é totalmente. Há escolas que não têm uma questão de internet, não têm um computador, nem todo mundo lida com isso, né? Há um número enorme de aparelhos eletrônicos, de celular, mas muita gente não tem. E a gente tem visto isso. E mais a questão da insegurança, desse professor que não é bem formado. Quer dizer, há que se olhar também para a formação desse professor. A nossa matriz curricular de um curso de pedagogia, ela é completamente obsoleta. Completamente. A gente vai falar de inclusão no mercado de trabalho, ninguém é preparado para isso. Maurício. O que eu percebo é o seguinte, isso vem desde da época que eu estudava, né, na escola, estudei em escola particular, o que seria talvez um privilegiado, mas aí eu percebo ao longo do tempo o quanto que a falta de política, a falta de seriedade, né, dos governantes mesmo, de colocar esse foco, aonde você tem uma escola pública que é abominável. Infelizmente, a gente tem que falar, é abominável a qualidade da escola pública, o que decresce a qualidade da escola particular, porque a concorrência da escola particular é a escola pública, e aonde você tem mesmo escolas particulares hoje com uma qualidade de ensino muito baixo. E a questão que me parece, e aí o professor talvez tenha muito melhor a falar como historiador, mas me parece praticamente óbvio uma falta de interesse do governo, né, dos governantes, até porque é mais fácil você manipular o ignorante, né? Então não tem interesse público, obviamente, claro, é um interesse meramente político de manter a população ignorante. O que acontece, que eu percebo, inclusive com os meus filhos hoje, é que ainda que lhe falte algo, né, na educação, na escola, o acesso à informação na internet, ele está democratizando isso. Porém, tem um outro risco. Porque na internet você tem todo tipo de coisas, boas e ruins, né? Como o professor falava no início, muitas pessoas que plagiam, que falam uma inverdade, e aquela inverdade repetida vira uma verdade. E aí a gente tira o poder, né, desses novos cidadãos, que são a nossa esperança, né, para o futuro, de discernir. Então, realmente, precisa ter uma cobrança nossa muito grande em relação a essa qualidade, a gente parar de aceitar essa passividade. Que, por um lado, tem a questão da segurança na escola, e eu tenho uma tia que foi professora e ela falava de ameaças que ela tinha, às vezes, que passar o aluno, o que é um absurdo, porque ele ameaçava, ele sabia onde ela morava, ele sabia o carro dela, né? E, por outro lado, o que também acontece, professores tentando influenciar politicamente seus próprios alunos, formando, né, mais e mais pessoas que estão completamente perdidas, que não têm uma opinião própria, elas são influenciadas. Então precisa sim de uma cobrança nossa, né, do público, do particular, e mais ainda dos governantes. É uma coisa que a gente peca muito. No fundo, Zancopé, eu vejo que é uma falha nossa, enquanto o brasileiro não cobrar mais, coisa que a gente não faz. Comparado com outros países. Eu morei 3 anos no Chile e eu via que qualquer mudança, todo mundo ia para a rua e todo mundo paralisava tudo, né? Que é um país onde, ainda estando na América do Sul, o povo tem uma consciência muito maior. A gente está começando a fazer, mas ainda é muito passivo. A gente vai quando todo mundo vai, mas quando ninguém vai, a gente não vai também. Então a gente tem que realmente assumir essa responsabilidade de cidadão e cobrar mais, porque realmente não é interesse deles. E está provado aí, historicamente, a corrupção que houve nesse país. Se tem um povo inteligente, como é que ele corrompe? Como é que ele desvia? Né? Um aluno que é mobilizado, incentivado a desenvolver o seu pensamento, ele pensa, ele age por si só, ele não vai na onda, ele vai pelo que ele acredita. E para o governo realmente não é interessante. É interessante
que o cidadão não pense, É lógico. porque aí vai no caminho que ele Não, quer. ele aprende a votar. O isso. o bibliotecário Fernando Jorge, como vê esse assunto? Bem, o que se pode esperar de um país, no terreno da educação, da pedagogia, onde milhões e milhões de reais foram desviados dos cofres públicos? O que se pode esperar de um país onde um ex-presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha, é um canalha, um ladrão? Aliás, eu quero aproveitar e elogiar a esposa do Eduardo Cunha. A revista Veja perguntou por que ela Consegue se mostrar casou aqui, né? com ele. Aí ele, sabe o que ela respondeu? Por causa do caráter. Puxa. Eu não sabia que agora falta de caráter é caráter. E ela tem esses olhos esbugalhados porque enxerga que nós não vimos até hoje o caráter do senhor Eduardo Cunha. O que se pode esperar de um país onde o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, desviou milhões e milhões dos cofres públicos daquele estado? O estado está arruinado, da educação. As escolas do Rio de Janeiro não têm mais segurança, ficam fechadas durante um mês. Há uma crise lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os professores têm medo de dar aulas. O que se pode esperar de um país deste? Diga para mim. Esse dinheiro que foi desviado dos cofres públicos, pelo Eduardo Cunha, pelo Sérgio Cabral, daria para construir milhares de escolas, de estabelecimentos educacionais. O que você pode esperar de um país desse? Você foi bibliotecário na Assembleia Legislativa de São Paulo durante quanto tempo? Eu sou formado em Direito e Biblioteconomia. Mas você foi E bibliotecário... sentia vergonha de trabalhar na Assembleia. Quando me aposentei, agradeci a Deus. Mas quantos deputados frequentavam? Os deputados, os a políticos brasileiros só biblioteca. entram nas livrarias nos dias de chuva, geralmente. Para não apanhar gripe, resfriados ou pneumonia. Sofrem de bibliofobia aguda. Compreende? Uma vez, quando eu era diretor da biblioteca, um deputado apareceu lá e disse assim: o senhor tem um livro aí do Camões? Camões. Sim, sim. Eu tenho sim. É um livro chamado Os Lusíadas, né? Não, Lusíadas. Sim. Só que eu quero em português. Ele queria em português. E não havia tradução? Eu não, olha, eu fez a tradução para ele. Nunca vi um político lá. Nunca vi. Diz que eles iam aos borbotões lá. Eu só vi as besteiras que eles soltavam no plenário. Precisamos impedir uma luta fratricida entre irmãos. Fratricida já é uma luta entre irmãos. Isso aqui. Mas, olha quantas besteiras. Doutora Karen, será realizado aqui o Fórum Internacional de Educação, é o segundo, a The Instrument, como é que é? Da The Instrument, sim. A The Instruments. Já foi realizado, aliás, né? Na semana passada. E qual é o resultado desse Fórum Internacional? Foi um momento muito interessante de discussão entre instituições que estão trabalhando com propostas diferentes para o ensino da saúde em diversos lugares, tanto dentro aqui do Brasil como no mundo. É uma oportunidade para a gente refletir, mas também compartilhar experiências. A gente trabalha muito com esse conceito de compartilhar, de melhores práticas, de levar aí para as outras instituições o que está sendo feito de melhor em cada uma delas. E os desafios, na verdade, são os mesmos que a gente estava discutindo há pouco aí para o ensino fundamental, para o ensino médio. Acho que o que a gente vive dentro das profissões da saúde e acho que no ensino superior como um todo é um momento de adotar novas tecnologias, de aproveitar o que já existe, né? Acho que foi super interessante que ele já comentou a respeito de como a gente está ainda buscando a incorporação de tecnologia. Outro dia eu vi uma citação de que a educação é a última indústria que ainda está questionando a utilidade da tecnologia. Eu achei perfeito. Como é que é? Que a educação é a última indústria que ainda está se perguntando qual o papel da tecnologia.
né? Então, ainda tem gente que fala, mas será que isso aqui é melhor? Será que não vai afastar o aluno? Será que isso não vai mudar, né, o status quo, como vai ser? E todas as outras indústrias estão trabalhando sempre com a tecnologia ao seu favor. A gente ainda tem aqui, dentro da educação, algumas vezes as pessoas questionam, por exemplo, na área de saúde, a gente trabalha muito com a simulação clínica, né? A gente tem aí diversos métodos onde o aluno ele pode, antes de entrar em contato com o paciente, treinar em robôs, treinar em manequins, treinar em determinadas tecnologias para que ele chegue de maneira mais segura, mais proficiente. Ainda tem gente que muitas vezes se pergunta, mas isso não vai diminuir o contato com o paciente? Isso não vai... É uma coisa que vem como um aliado, mas a gente ainda passa, né, por esse momento de gente perguntando, será que, né, ao invés da gente realmente tomar ação. Acho que a educação ela tem um pouco essa característica, né? Muitas vezes a gente passa muito por discussão, e aí na hora do fazer, alguém lá vai dizer, mas o que era mesmo? Vamos discutir um pouquinho mais isso. Eu acho que, claro, a discussão é muito importante e acho que fóruns como esse são assim espaços perfeitos para a gente, mas também acho que é muito importante a gente avançar na ação. Lígia, houve no nosso país, no final da década de 60, 70, né? Eu sou da época que a escola era risonha e franca, né? Mas houve aí um incentivo ao ensino superior. Sim. E um desprezo ao ensino básico, né? É isso que ela fala hoje, a doutora fala hoje que estamos colhendo? Talvez sim, mas nós tivemos aí toda a história da escola nova, como é que vieram assim esses pensadores, o que descobri, falava-se muito e fala-se ainda das habilidades, das competências, mas quando a Karen coloca, né, essa questão da área da saúde, você tem a tecnologia a favor e você prepara a pessoa com a tecnologia antes de chegar ao paciente. A educação nunca se preocupou com isso. Então, desde a queda desses idos de 60, 70, quando você coloca, se você estivesse preocupado com a formação de um professor, aonde na faculdade, na graduação, ele tivesse uma escola que fosse uma formação como a da medicina, como a da área da saúde, que fosse, ao mesmo tempo, de estágio, né? O médico, para ele ser médico, ele tem que fazer os 2 anos de internato. Né? E por que um professor, que é aquele que forma todas as demais profissões, todos que estão nessa sala passaram por um banco de escola, né? Então, todos receberam a formação de professores, de mestres. Não que o professor tenha o domínio do saber, mas ele tem uma troca, ele tem ali um conhecimento, e hoje o aluno ele pode ter até mais informação que o professor, mas é a tal história, só vai virar conhecimento nesse diálogo. Então, o professor, a faculdade de pedagogia, o curso, ele se esquece disso. Então, deveria ser uma faculdade onde de manhã ou à tarde ou à noite você está ali cursando e aprendendo, mas no outro período você está com escolas parceiras do Estado e da rede particular para aprender o que é ser professor, com professores que sejam seus instrutores, estejam ali te acompanhando. Então, dar essa ênfase para o ensino superior sem olhar para o ensino da formação básica é queimar uma etapa. Né? E hoje em dia nós temos muitas instituições que vão buscar também gente que está no mercado de trabalho pelo curso técnico, não tanto pela graduação. Por quê? Porque a escola se esqueceu das competências do mercado de trabalho. Maurício, essa é a busca à felicidade? É uma busca longa. Até porque o que acontece, né? Em tese, a gente deveria sair da faculdade. O teu livro é Porque as Pessoas não são felizes. Não é isso? É isso o teu É uma provocação do teu livro. Deixa eu ver se eu consigo mostrar através do Enéas aqui a capa do livro do Maurício. Porque as pessoas não são felizes, não é? Esse aí com o cabelo espetado sou eu, olhando para essa bagunça que está aí atrás. Esqueceram de colocar o não ali ou você acrescentou de última hora? Não, eu acrescentei pelo seguinte, quando eu resolvi, né, formular esse livro, que tem como objetivo provocar as pessoas, eu talvez venderia muito mais livros se eu escrevesse os 10 passos para a felicidade, o segredo da felicidade, seja feliz em 10 dias. Sim. E eu não estava preocupado em vender livros, mas provocar as pessoas a encontrar o que é a felicidade. E até por isso eu pus esse não em vermelho,
porque talvez colocar, porque as pessoas são felizes, as pessoas que buscariam esse livro seriam as que estavam buscando a fórmula mágica, e não era isso que eu queria, porque essas pessoas não vão encontrar felicidade, né? A bem da verdade é que a gente percebe a formação que a gente tem, a gente percebe tanto no ensino básico, médio e universitário, e aonde vem uma inverdade, por exemplo, e isso está totalmente ligado à felicidade, de que o aluno faz a faculdade. É errado isso, a faculdade deveria fazer o aluno. Como é que é isso? Todo mundo fala que o aluno faz a faculdade. É uma inverdade repetida consistentemente de que não importa a faculdade, se você for um bom aluno, você vai ser um bom profissional. Infelizmente, é isso que ocorre, mas o certo é a faculdade deve fazer o aluno. Ou seja, se ele se formou naquela universidade, né, é porque a universidade aprovou aquele profissional. E aí ele entra, começa a sonhar desde pequeno, e desde pequeno a gente pergunta, as pessoas perguntam para a gente o que você vai ser quando crescer, e você quer ser feliz, e para ser feliz você tem que ser médico, engenheiro, administrador, empresário, e enfim. E aí você acha que a felicidade está quando você tiver aquele título. E aí você percebe que quando você tem aquele título, você precisa fazer outros cursos e precisa começar um estágio, e o mercado de trabalho é extremamente concorrido, e aí vem a questão do foco, da determinação de você buscar aquilo, e os bons profissionais hoje, talvez por sorte de ter esse clique, eles buscam essa formação, essa experiência. E aí entra toda essa busca, né, da felicidade, que faz com que a própria depressão, que é o sintoma da infelicidade, né, ela ocorra, porque eu delego ao sucesso profissional, ao reconhecimento, e aí quando eu tenho algum reconhecimento eu preciso ser melhor do que o outro, e eu preciso conquistar mais, mais e mais, e eu acho que a minha felicidade está na realização de um sonho, por exemplo. Por outro lado, eu percebo que tem outros fatores que me faltam, e aí eu acho que eu vou ser feliz quando eu for casado e quando eu tiver filhos, e depois quando eu tiver minha casa, e eu vou delegando a felicidade. E, em paralelo, a gente acredita que quando está triste está infeliz, né? Então a gente tem momentos na vida que a gente é demitido, como é o caso dos 13 milhões hoje de desempregados. E se eu estou triste, eu não estou feliz. Quando alguém pergunta, Zé Copé, você está feliz? Fala, não, eu estou triste porque algo me ocorreu. Né? Perdi um ente querido, eu terminei um relacionamento, eu não estou bem no trabalho. O antônimo de tristeza é alegria, e o antônimo de felicidade é infelicidade. Inclusive, Epicuro falava que a felicidade é potência de agir. Né? Ou seja, a felicidade é precursora de tudo. Tem um livro, inclusive, que diz que o título é O Jeito Harvard de Ser Feliz, que ele fala muito sobre isso. Da gente parar de achar que a felicidade é o final, é o destino. A felicidade, ela na verdade, ela é anterior a isso. Né? Inclusive, eu comecei a estudar, eu não sou da área da saúde, né? E talvez a Karen pode falar muito melhor do que eu, mas os neurotransmissores e os hormônios, né, que contribuem para a felicidade, que é a dopamina, a serotonina, a ocitocina e a endorfina. Inclusive diz que é o quarteto, né, da felicidade. A dopamina é responsável pela motivação. E então ela é o que faz a gente pular da cama e sair de casa e etc. Quando eu estou estressado, eu não produzo dopamina. Logo, eu não quero sair da cama. E como que você libera dopamina? Com pequenas metas. Não é colocar a meta no final, mas pequenas metas. O que você vai fazer no dia, na semana, a tua meta do mês, a tua meta do ano e assim por diante. E dali objetivos e aí sonhos. Isso, a dopamina. A serotonina, ela é responsável pelo bem-estar, pelo bom humor. Uma pessoa mal-humorada, ela tem baixa serotonina, uma pessoa bem-humorada tem alta serotonina. E a serotonina é uma coisa que a gente não faz. A gente sempre reclama do hoje, né, e perde a esperança do futuro, mas a gente esquece do passado. Quando a gente lembra do passado, a gente estimula a serotonina, e aí a gente se sente bem. Quando a gente está com a baixa serotonina, a gente está deprimido. Né? E a baixa dopamina não faz a gente agir. A ocitocina é pela fidelidade nas boas relações. O ato de reconhecer alguém, você estimula a ocitocina naquela pessoa. O ato de abraçar... Está no livro? Está no livro e nas palestras. E por último, a endorfina, que alivia o estresse. Quando a gente pratica uma atividade física, quando a gente faz uma meditação, quando a gente tem um pouco de tempo, a gente libera endorfina. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, né? Que é complexo quando a gente fala, e estou falando de uma forma muito, muito rasa. Eu estou querendo dizer que
você se encontrar, buscar tempo, buscar o equilíbrio todos os dias, tendo um projeto de vida e buscar avanços todos os dias, cuidando daquilo que está ao teu entorno, te faz feliz. E aí a conquista te faz alegre, né? Eu preciso ir para o intervalo. Esse é um romance, é um livro de autoajuda? É um romance, não. Eu não quis entrar na linha da autoajuda, por mais que se diga autoajuda. Eu acho que a gente tem um limite até onde a gente pode se ajudar. Né? Não tem a fórmula da felicidade? Não, a gente tem horas que a gente precisa de uma terapia, de um coach, de alguma ajuda externa. Mas é uma história gostosa que ajuda a dar esse clique. Você é suspeito para falar dele. Bastante. Que bom. Nós vamos para o intervalo. Gente que fala retornará em instantes. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. O planeta precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. A infância é feita de momentos que viram lembranças para toda a vida. As aldeias infantis trabalham para que as lembranças da infância se tornem as melhores possíveis. Lembranças de acolhimento, de família, dos irmãos, das brincadeiras, de um lugar seguro. Conheça as aldeias infantis. Visite nosso site e visite nossas aldeias. Vai ser um momento inesquecível para você também. Você sabe quando se pode acionar a Justiça Estadual? Em questões como adoção, direito ambiental e do consumidor, locação, casos de família, violência doméstica. Por meio da ação elaborada por advogado ou defensor público, ou diretamente pelo interessado no juizado especial, para causas de até 20 salários mínimos. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, próximo do cidadão, transformando a vida das pessoas. Você está conosco no Gente que Fala, pela TV aberta, canal então, 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Rádio Universal AM 810 Santos e TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos e o nosso facebook.com/programa Gente que Fala. Conosco hoje a ginecologista doutora Karen Abrão, o empresário Maurício Patrocínio, a diretora escolar, a psicopedagoga Lígia Fleury. Eu posso tomar a dianteira e dizer que você participará da programação da TV aberta? Por favor. Você participa. Posso? Sim. Você vai participar da programação da TV aberta com espaços? Como é que será? Com espaços para discutirmos educação. Então, serão alguns momentos que nós vamos falar sobre o Enem, sobre o mercado de trabalho, a questão da inclusão, da formação do professor, a questão da educação que deveria ser a solução, infelizmente hoje ela é um problema, mas que há saídas, de mostrar exemplos de escolas públicas que
sabem fazer a diferença e que são É preciso melhores que do que mais algumas próximo, senão... do particular. Isso. Então, há escolas públicas melhores, fazendo ações melhores até que algumas escolas particulares, e há escolas particulares também excelentes, de qualidade. Vamos falar da formação dos professores, vamos falar de cidadania. Então, vão ser assim, assuntos da educação que estaremos trazendo para a TV aberta. Eu não esqueci do Fernando Jorge. Você sabe que nós estamos no ar há 16, 17 anos e você participa desde o início das edições do Gente que Fala? Sabe disso ou tenho que lembrá-lo? É uma coisa triste. Me sinto como um pré-cadáver. Porque essa história de pré-cadáver... Essa expressão foi o que eu inventei. Sim. Aliás, todos nós somos, né? Pois é. A vida é como um funil. No início é mais largo, vai se estreitando. E você, de pré-cadáver para pré-cadáver, diz que você tem... A vida não é totalmente um bem, nem é totalmente um mal. Sim. Se fosse totalmente um mal, é minha filosofia, Deus não daria. Se fosse totalmente um bem, Deus não atiraria. Mas, e quais são esses... São 14 conselhos que você insiste com o pré-cadáver Michel Temer, é isso? Todos, eu sou colega do Lula, do Michel Temer, que é poeticida, assassino da poesia. Michel Ele Temer? publicou um livro aí. Michel Temer? É. O livro... De poesia? A poesia dele não é poesia. Aquilo é uma degenerescência da poesia. Ele é um poeticida, assassino da poesia. Basta dizer que eu escrevi um artigo, saiu em 40 jornais, de São Paulo, 60, Brasil inteiro, comentando os versos, entre aspas, dele. Ele fala em labaredas de fogo, num verso, esse é o Sarney, esse é o Sarney. Qual é a labareda que não é de fogo? Existe labareda de fogo. Esse não é o Sarney? Esse ele não é fala, o Sarney? Hein? O Sarney é outro poeticida, autor do poema Marimbondos de Fogo. Marimbondos de Fogo são aqueles que soltou em cima de nós, o povo brasileiro, porque permitiu, quando era presidente da República, que a inflação fosse a mais de 90%. Agora, e o poema dele é um disparate. Ele chama as estrelas de vacas. Ora, se as estrelas são vacas, ao sair de noite não precisamos usar chapéus bem largos, porque elas poderão fazer cocô em cima de nossas cabeças. Eu sugeri até no artigo que os astronautas devem levar uma grande quantidade de capim para o espaço para alimentar as estrelas, que são vacas. Voltando ao Michel... mas é poeta, Michel? Ele diz, um verso lá que diz assim, tateando com tato. Alguém pode tatear sem tato? Hein? Mas é a liberdade poética. Que é liberdade poética? Isso é cretinice. Isso é um absurdo. E esse homem é presidente da República. E quais são os conselhos de um pré-cadáver para outro pré-cadáver? Para ele renunciar o mais depressa possível ao seu cargo. Porque, aliás, quando eu vejo, eu tenho a impressão que ele desceu de um disco voador, porque ele parece um ET, um extraterrestre. Alguns acham que ele tem cara de Drácula. Ele é filho de uma libanesa, o nome dele, por extenso, é Michel Temer Lulia. Passou perto, hein? E tem uma poesia que diz que, quando estava no ventre da mãe, com um feto de 5, 6 meses, ele ouvia as brigas dentro do ventre da mãe. Xingamentos. É um fenômeno. Aqui tem uma grande ginecologista. Eu queria saber se um feto com 4, 5 meses de gravidez da mãe pode ouvir tudo isso, brigas, discussões. Pode? Ouvir e registrar ainda. E lembrar. O problema não é isso na poesia. Que ele, quando era um feto de 4, 5 meses, ouvia brigas, discussões a respeito dele, o nome dele sendo citado. Aí me preocupa ainda mais, né? O indivíduo. É um fenômeno da natureza. Ele é um fenômeno da natureza. Não, ouvir não é nada. Registrar que me chama. Registrar é que me chama. E 15 ministros que ele nomeou estão envolvidos com a justiça. Inclusive aquela mala de propina, ele não vai escapar, não. O poder é efêmero, transitório. Ele vai deixar um dia o cargo supremo e vai ser processado. Um procurador da República vai pegar novamente o processo daquela mala,
Sim, sim. Com 500. Isso é o que foi discutido ele não vai no escapar. Congresso. O Eduardo Cunha escapou? Mas na Era Câmara é isso que presidente da foi Câmara discutido. Ele Sérgio Cabral postergou a possibilidade de um Outro de um nome do julgamento. Brasil hoje não é apenas o Brasil, é Corruptolândia e Propinolândia. Tem mais 2 nomes. Um amigo meu foi à Alemanha, fala alemão, Paulo Regis, e lá em Düsseldorf, perguntavam para ele, onde o senhor nasceu? Eu nasci no Brasil. Ah, o senhor nasceu naquele país de políticos safados, ladrões? Olha a fama do Brasil. Eu vou ser franco com você, eu declarei isso no programa do João Bujanra, na TV Cultura. Quando ele perguntou qual é o meu maior sonho. O meu maior sonho é ver todos esses políticos safados, canalhas, corruptos, serem fuzilados em praça pública. Eu gostaria. Isso não é possível, calma. Gostaria. Calma, isso é muita violência, nós combatemos a violência. Eu gostaria de ser ditador do Brasil durante um mês, embora seja democrata, que eu próprio fuzilaria, ouviu? Uma praça pública. Democrata. Eu faria esses políticos dançarem a rumba. A Lígia se assustou. É um democrata. Lígia é um democrata. Muito democrata. É um democrata. Mas olha, é completamente compreensível. Né? Eu os mataria tudo que a gente tranquilamente. está vivendo. Não vou julgar o que é certo ou errado, mas quantas após a minha pessoas... morte, Deus chega, olha, você é um monstro, um assassino. Você matou, você como ditador do Brasil, executou mais de 2 milhões de políticos. É verdade, meu pai, fiz isso. Por que você fez isso? Você violou o meu mandamento, não matarás. Eu violei isso, é verdade, meu pai. Mas por que você fez isso? Eu fiz isso para salvar o meu país, o Brasil. Eu preciso da gentileza de vocês para entrar em contato com a Kátia Reis, da AFPESP. Kátia, boa tarde, Kátia. Boa tarde, Zucupé. Boa tarde aos participantes e ouvintes do Gente que Fala. Olha, é um assunto sempre muito polêmico, que é ler o rótulo dos produtos industrializados. Ler o rótulo para manter a saúde sob controle. Mas, Kátia, como ler corretamente os rótulos? Zucupé, em letras pequenas e bem escondidas na embalagem estão informações bastante importantes, os ingredientes. Para saber realmente o que se está ingerindo, deve-se olhar cuidadosamente para esse item. Tudo que foi usado durante a fabricação está ali, ou devia estar, em ordem de maior quantidade, incluindo os aditivos. Mas a minha maior dificuldade é conseguir entender esse rótulo. E você diz que é fácil? É verdade, Zancopé, a princípio, os nomes assustam. São componentes químicos que, em sua maioria, não têm relevância nutritiva, sendo adicionados aos alimentos para conservar, conferir cor e dar sabor, como define a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. No entanto, existe quantidade limite para tudo, principalmente para uma substância fazer mal à saúde a ponto de provocar algum problema. O uso dos aditivos é permitido, tanto pela FAO quanto pela Anvisa, empresas que estudam e investigam a seguridade dos produtos. Um item que chama a atenção de todo mundo é o adoçante artificial. Pode fazer mal? Também conhecidos como edulcorantes, são substâncias de valor energético nulo ou baixo e que dão ao alimento sabor doce. São os produtos Diet e Light. No Brasil, são permitidas as quantidades diárias de cada substância abaixo. Ultrapassando esses limites, já está havendo agressão à saúde. E o que o excesso pode provocar? Ao contrário do que dizem, adoçantes não causam câncer. Segundo a FDA, o órgão dos Estados Unidos correspondente à Anvisa no Brasil, mas há suposições, ainda em estudo, de que o excesso de adoçantes pode aumentar o risco de desequilíbrio metabólico. Portanto, use com cautela. E antioxidantes? O que são antioxidantes? Então, eles servem para evitar que os alimentos oxidem e apodreçam, mantendo em boas condições de consumo por mais tempo. Os antioxidantes são encontrados nos óleos e gorduras, sorvetes, leite em pó instantâneo, leite de coco, produtos de cacau, conservas de carne, margarina e farinha. O que o excesso pode provocar?
O BHA e BHT, mesmo sendo permitidos dentro do limite considerado saudável, são derivados fenólicos, grupo químico com alto poder tóxico. Fique atento às embalagens e evite consumir muitos produtos com esse item, já que não se sabe ao certo a quantidade real presente nos alimentos. Os demais em excesso podem afetar as funções gastrointestinais, causar alergias e aumentar o nível de colesterol no sangue. Kátia Reis, da Escola FIPESP, agradeço mais uma vez tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde, Kátia. Boa tarde. Você está conosco no Gente que Fala, hoje recebendo a psicopedagoga, a professora Lígia Fleury, a doutora Karen Abrão, que é ginecologista obstetra, o escritor, jornalista Fernando Jorge, o empresário Maurício Patrocínio. Maurício é autor do livro Por que as Pessoas Não São Felizes. Professora Lígia, Sônia da Vila das Mercês pergunta: Gilberto Freire estava certo quando dizia que a crise da educação no Brasil não é crise, é um projeto? Infelizmente estava, e nós devíamos ter olhado para isso para corrigir o projeto, né? O projeto não tem fim, é um caminho. Então, ainda é possível ser corrigido, né? Eu acho que uma crise ela é pontual. Nós estamos nisso há muito tempo. Então, já estava, parece que fadado a isso, né? Eu acho que tem um lado bom para corrigir isso, que é possível. Né? A educação tem que ser vista como uma solução. Se ela está sendo um problema, ela tem que ser vista como solução. Então, se há uma crise que já durou muito tempo, nós temos que entender que como salvar tudo isso é por meio da educação. Então, há como corrigir esse percurso. Fernando Jorge, o Marcos de Pinheiros, Fernando Jorge, está perguntando a você se a atual conjuntura política é uma boa fonte para se escrever muitos temas, incluindo humorísticos. Porque eu posso dizer o seguinte: se eu tivesse que escrever uma história da corrupção no Brasil, eu precisaria vir mais de 1000 anos. Essa atual crise ética, moral, é gravíssima. A impressão que eu tenho é que está tudo podre, cheirando mal. É uma coisa asquerosa. Eu nunca senti tanto nojo na minha vida como agora, e vergonha de ser brasileiro. Eu fico revoltado. Meu sangue de árabe, de espanhol, você sabe que eu tenho sangue de árabe e de espanhol. Espanhol, quando é bom, é santo. Santo Inácio Loyola, quando é ruim, é Torquemada, é Franco. Né? Eu tenho a violência no sangue, só que a minha cabeça é gelada. O fogo do meu sangue não derrete o gelo do meu cérebro. Por um ano. O fogo do meu sangue. Sim, não derrete. Em mim está tudo funcionando, eu não sou normal. Como é que é? Eu não sou normal. Ser normal é muito chato também. Sim. As pessoas que são muito normais são chatas. Eu até imaginei uma história assim: um sujeito normalíssimo desce em Chatópolis, a capital da Chatolândia. Quando ele desce da escadinha do avião, aproxima-se dele uma comissão, com um livro enorme na mão, e diz assim: o senhor não pode ficar aqui, tem que voltar para o seu país, a Corruptolândia. Não, eu nasci no Brasil, mas hoje o nome do Brasil é Corruptolândia. Mas por que eu não posso ficar aqui? Porque o senhor está violando o artigo 1º da nossa Carta Magna, da nossa Constituição. Vamos ler para o senhor. Nenhum chato da Chatolândia pode ser mais chato do que o nosso rei, Chatos III. O senhor é mais chato que ele. Portanto, regresse imediatamente. Você é autor da... Eu não sou ninguém para fazer para ter essa referência, né, para dar isso, mas eu entendo que a tua biografia de Santos Dumont é a mais consistente. É a mais consistente de todas elas. Quanto tempo você demora pesquisando para fazer? Pode demorar 8, 10 anos. Isso é uma loucura, né? Sim. E agora, eu provei no meu livro, documentadamente, que a prioridade do voo com mais pesado que o ar cabe a Santos Dumont, e não a Santos Dumont, e não aos irmãos Wright. Sim. Outra coisa, não sou homofóbico, porque eu fui o maior defensor da escritora lésbica Cassandra Rios, na época do regime militar. Ela até declarou isso no seu livro de memórias. Não sou homofóbico. Porém, essa coisa de dizer que Santos Dumont era gay,
Isso é mentira. Alegam que ele era gay. O Luiz Motti, quando foi entrevistado pelo Jô Soares, no seu programa, o professor de antropologia na Universidade da Bahia, o Jô perguntou para o Luiz Motti, qual é a prova que existe que Santos Dumont era gay? Repartiu o cabelo ao meio. Oswaldo de Andrade era um garanhão, teve várias mulheres e repartiu o cabelo ao meio. O Santos Dumont repartiu o cabelo porque o cabelo dele era assim mesmo. E eu provo no livro que ele foi apaixonado por a esposa de um proprietário de um grande jornal parisiense, Madame Letelier. Eu provei, reproduziu o depoimento do comandante Amadeu Saraiva, que estava com mais de 90 anos, era bem pré-cadáver, assim como eu, e disse assim, eu fui companheiro do Santos Dumont lá em Paris, frequentávamos a boates. Eu conto isso no livro, as boates da capital francesa. E posso assegurar ao senhor que ele foi amante de uma famosa atriz francesa durante 8 anos. Deixa eu continuar com as perguntas aqui. O Fernando Jorge é maravilhoso. Tem 2 livros dele que eu vou entregar aqui àqueles que nos acompanham. O Grande Líder e Drummond e o Elefante Geraldão. Mas, Maurício, Daniela da Bela Vista pergunta se o uso intenso das mídias sociais tem deixado as pessoas mais felizes ou não. Ao contrário, né? Normalmente as mídias sociais elas aproximam quem está longe e afastam quem está perto, inclusive nós mesmos. As pessoas se desconectam de si próprias, ficam conectadas o tempo todo e não tem um tempo para parar, para pensar na vida, para simplesmente o ócio, né? O ócio é produtivo, né? O estar sem fazer nada faz parte da vida. E aí as pessoas entram e veem todo mundo mais magro, mais bonito e com roupas melhores e com carros melhores e fazendo viagem, e aí passa a sonhar o sonho do outro. Então as pessoas deixam de aprender a sonhar. Né? Mesmo os sonhos do professor, elas sonham o sonho alheio. Muita gente fica ansiosa com a quantidade de likes, de curtidas que tem, e quando não as tem, elas acham que são inferiores, e isso ataca a própria autoestima. Ou seja, a mídia social ela é interessante desde que usada com cautela, com moderação, mas o que a gente vê cada vez mais é as pessoas perdidas e vivendo a vida do outro, e vivendo a vida longe e deixando de viver a vida perto. Doutora Karen, Juliana da Pompeia, a vaidade dos alunos chega a ser um problema para os professores? Cita a área da medicina, Juliana. Eu acho que não. Eu acho que o que a gente observa é que o aluno que chega nas carreiras da área da saúde, isso, a medicina talvez ainda mais, é um aluno que ele tem um grande sonho. Né? Então ele busca aquilo, ele quer. Obviamente que muitas vezes ele tem uma expectativa a respeito da carreira que é um pouco diferente da realidade, né? Eu acho que isso é uma coisa que os professores têm que trabalhar e têm que contrabalançar. E algumas vezes, claro, essa expectativa que talvez tivesse um pouco a ver com a vaidade, ela é frustrada e o professor tem que trabalhar um pouco. Mas não acho que a vaidade ela atrapalha o relacionamento do professor-aluno. Acho que chegam sim com um grande sonho de se tornar médicos e o professor tem que trabalhar isso. Professora Lígia, o Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta a sua posição sobre a escola ir à comunidade e não o contrário. É uma via realmente de mão dupla. A comunidade, se não tem condições de fazer chegar à escola, hoje a gente tem muitas ONGs, muita gente levando o conhecimento, levando a escola para dentro da comunidade. A partir do momento que você pensa em educação, eu não acho que a grande questão esteja se eu vou até lá ou se ela vai até mim. Importante é que a educação aconteça. Porém, dentro da questão do princípio da cidadania, o direito de ir e vir, eu acredito muito que nós devêssemos ter escola suficiente para atender todos os alunos e que para a comunidade fosse a escola. Mas o fato da escola estar indo atrás significa buscar recursos para que aquelas pessoas sejam educadas e estejam dentro desse propósito maior, que é o propósito da educação. Então, acho que assim, vamos buscando caminhos para isso. Então, é importante que aconteça. O como acontece, no meio de crise, estamos falando de crise, da melhor maneira possível. Então, não acho errado, acho que é algo absolutamente necessário, inclusive, mas sem que a gente perca o foco de que onde está a escola e que o aluno e a comunidade devem estar dentro da escola, que é o princípio básico da educação. A professora já definiu participação
na TV aberta, a partir de quando? Já ficou, o Marcel já definiu? Não, nós vamos preparar daqui um tempo, a partir da semana que vem, deve acontecer essas entradas. Sim, né? sim. E teremos entradas de 2 ou 3 minutos para fazermos essas reflexões e queremos até, seria importante que nós recebêssemos da população o que eles querem ouvir sobre a educação. Para a gente poder repensar e pensar e soltar o que nós precisamos falar para que realmente a gente comece a corrigir esse país e, se não for pelo lado da educação, realmente fica quase impossível. Acho que só a educação resolve. Fernando Jorge, Maria do Socorro da Vila Guilherme, pergunta qual o título do seu livro sobre o Paulo Francis. Vida e obra do plagiário Paulo Francis. O mergulho da ignorância no poço da estupidez. Está na 4ª edição, já foram vendidos mais de 300 mil exemplares. Estou esperando até hoje que alguém prove que o que eu apresentei é mentira, calúnia. A Maria do Socorro pergunta se você aborda os problemas da Petrobras nesse livro. Abordo, sim. Sim. Quando o Paulo Francis denunciou a Petrobras, o seu Joel Renault, que era diretor da Petrobras, 3 anos antes de terminar o século, o diretor da Petrobras, seu Joel Renault, ele acusou o diretor de ter se enriquecido ilicitamente com o dinheiro da Petrobras e todos os diretores. O que fez o senhor Joel Renault? Acionou os seus advogados dos Estados Unidos e estes imediatamente entraram naquele país com uma ação contra o Paulo Francis. Exigiram uma indenização de 100 milhões de dólares. Foi na época em que meu livro saiu. Não adianta querer comparar a Petrobras de 1897 com a Petrobras atual. Não. Não. 1987. Porque se o seu Joel Renault e os outros diretores da Petrobras eram corruptos, o senhor Renault não teria coragem de convocar os advogados lá nos Estados Unidos para abrir um processo contra o Paulo Francis. É uma questão de lógica. O teu livro, O Grande Líder, vai para Maria do Socorro e o teu livro Drummond e o Elefante Geraldão para Michele do Jardim Leonor. Nós estamos chegando... Os nomes delas, hein? Tá Maria do Socorro e Michele. Depois tem que ver os nomes aqui antes que eu... Esse aqui está na 7ª edição. O Pedro nos ajuda aqui depois. Agradecendo a professora Lígia Fleury, a doutora Karen Abrão, ao empresário Maurício Patrocínio, ao jornalista Fernando Jorge, que participaram desta edição de Gente que Fala. Estamos encerrando, estaremos de volta amanhã, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.